Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, vou falar nesse vídeo acerca do Instituto Jurídico Intervenção Federativa, tá? Este vídeo vai estar acompanhado também de um PDF, esse PDF que eu criei, bem objetivo, bem explicativo acerca também do conteúdo. Os dois vão estar no Drive, tá bom? Eu vou estar enviando pro Drive. E aí vocês têm esse material para estar entendendo e compreendendo melhor acerca do que seja intervenção federativa, ok? E aí a gente vai começar dizendo que é bem importante que vocês compreendam que os entes federativos, todos eles possuem autonomia, tá? A autonomia deles é a regra, tá bom? Eles possuem autonomia no sentido de que tem auto-organização, autogoverno, autolegislação, ou seja, eles têm suas próprias leis, suas próprias formas de governar, de administrar, na verdade. E aí, todos os entes federativos, eles são autônomos, mas também são harmônicos. E aí, para manter essa harmonia, às vezes é preciso ter o Instituto Intervenção Federativa, para que haja o equilíbrio dessa harmonia. E, Andriele, o que é? Para que intervenção federativa? Gente, aqui a gente vai para o conceito. Intervenção federativa. Um instituto jurídico, tá? Instituto jurídico que visa a retirada, através de um ente federativo, a retirada da autonomia de um outro ente federativo. A gente vai ter um ente federativo que é mais amplo, e aí esse ente federativo mais amplo vai tirar a autonomia desse outro ente federativo que é menos amplo. E quando eu falo amplo, que amplitude é de poder, o poder que aquele ente federativo possui em determinado espaço geográfico, em determinado território, certo? Sempre vai acontecer de um mais amplo para menos amplo. Vocês me entendem? E aí a intervenção federativa, ela é temporária, ela é uma medida excepcional e temporária, ela não pode ser ad eterno, ela não pode ser para sempre, certo? E disse também que a autonomia, que a intervenção federativa, ela é o contrário de autonomia, justamente porque a autonomia, ela é a regra. Ela é a regra, e quando você tira a autonomia de um ente federativo, quando há intervenção federativa, então justamente há exceção. É tanto que no artigo 34, caput da Constituição, vai dizer lá, a União não intervirá. Ela já começa com exceção, ela já começa com um salvo, entende? E aí a gente chega nos objetivos, na verdade o objetivo da intervenção federativa, que seria justamente a manutenção do pacto federativo, a manutenção do equilíbrio, dessa harmonia que existem entre os entes federativos. Ou seja, porque a intervenção federativa ela só vai acontecer em momentos graves, em momentos peculiares, né, previstos na Constituição. Não é em qualquer momento, não é qualquer hora, justamente porque ela é excepcional, tá? E aí a gente chega nos princípios, temos 3 princípios que fundamentam este instituto jurídico. A gente vai falar acerca da excepcionalidade, da taxatividade e ainda da temporalidade, tá? Ora, o princípio da excepcionalidade é justamente essa exceção que a gente tanto tem que frisar, tem que entender que a intervenção federativa, a antítese, ela é o contrário, o oposto de autonomia. A intervenção federativa ela só vai acontecer em casos excepcionais, certo? E aí a gente tem a taxatividade, que aí, além de ela acontecer só em casos excepcionais, esses casos excepcionais são taxativos, tá? São taxativos, somente aqueles que estão previstos na Constituição é que pode ocorrer a intervenção federativa. Não temos aqui margem para uma interpretação ampliativa, extensiva. Não dá, não temos como fazer isso, porque é só aquelas da Constituição. Justamente porque
é a exceção. A gente não pode abrir demais a exceção, né? Não pode ser amplo demais, tá bom? E aí a gente tem a temporalidade, que justamente, além dela ser uma medida excepcional, e por ela ser uma medida excepcional, e em determinados casos, que só são aqueles casos, não é qualquer caso, esses casos também são temporários, entendeu? A intervenção federativa ela só pode ser num prazo temporário. Pronto, eu começo a intervenção hoje. Tá, e aí, quando é que eu vou acabar essa intervenção? Pra sempre? Não é, ela não é pra sempre. Ela não é de eterno. Ela tem que ter um prazo ali determinado no decreto interventivo. Interventivo tem que vir tudo, tá bom? E aí a gente tem os tipos, tá? Intervenção federal e intervenção estadual. Disse que a intervenção federativa seria gênero, do qual temos espécies. Intervenção federal e intervenção estadual. Intervenção federal, como ela aqui ocorre? Ela ocorre quando temos a União intervindo nos Estados membros, no Distrito Federal e nos municípios. Gente, muita atenção aqui para isso daqui que eu tô dizendo, os municípios. Os municípios aqui só são aqueles que são localizados dentro dos territórios federais. A União ela não pode intervir nos municípios que tem aqui, nos Estados membros. Ela não pode, tá? A União só pode intervir nos municípios que são localizados nos territórios federais. A gente sabe que atualmente não existem territórios federais, porém, como a Constituição está prevista na Constituição, ou seja, a possibilidade de ter um território federal, então, se vier a existir, e aí vindo a existir, tiver lá suas divisões, ou seja, municípios, né, dividido em municípios, a União, ela vai poder intervir nos municípios que estão dentro desses territórios federais, tá bom? Municípios que estão dentro dos Estados membros, não, tá? Só nos que estão nos territórios federais. E aí a gente tem a intervenção estadual, que aqui sim, aqui seriam os Estados membros intervindo nos municípios, os municípios que são locados dentro dele, tá? Dentro dele. Ou seja, Estado do Ceará é um Estado membro, possui autonomia. Os municípios que estão dentro do Estado do Ceará também possuem autonomia. Agora, o Estado do Ceará, ele só pode intervir nos municípios dentro dele. Ele não pode intervir no município que está lá no Rio Grande do Norte, que está lá no Piauí, que está lá no Rio de Janeiro. Não pode. Ele só pode intervir nos municípios que estão localizados dentro dele. Ele pode intervir no município de Quixeramobim, de Quixadá, Senador, enfim, certo? Só podem intervir nos municípios dentro dele. E aí, vou apagar aqui um espaço para explicar acerca das hipóteses, bem como das espécies, tá bom? Gente, espécies. As espécies de intervenção são espontânea, provocada por solicitação, por requisição ou por representação, certo? E aí, a gente tem que a espontânea é quando o chefe do executivo decreta, porque quem decreta a intervenção federativa é o chefe do executivo, tá? Então, ele decreta na espontânea se ele quiser, pela vontade dele, pela vontade, claro, sendo nessas hipóteses aqui, que eu vou já mostrar. Então, mas é só se ele quiser. No direito administrativo, a gente tem termos, dois termozinhos que explicam isso daqui, que seria o ato discricionário e o ato vinculado. O ato discricionário é quando o administrador, na verdade, ele tem margem, claro, isso dentro da lei, ele tem margem de escolha. Eu posso fazer isso ou não posso fazer isso, entendeu? Ele, não é uma obrigatoriedade. Ele tem aquelas escolhas dentro daquilo que ele pode fazer. Então, no caso da intervenção federativa, nas hipóteses que forem espontâneas, ele vai fazer ou não, agir de ofício, se ele quiser, ok? E aí, a gente tem a provocada,
por solicitação, requisição e representação. Que aí eu vou explicar acerca do ato vinculado. Aí o ato vinculado é quando ele não tem margem de escolha. Aqui ele é obrigado a fazer a intervenção federativa, certo? E aí na provocada por solicitação, a gente tem que essa solicitação, quando ela é do executivo e do legislativo, aqui continua sendo um ato discricionário, ou seja, o presidente da república, o chefe do executivo, ele vai intervir também se ele quiser, quando a solicitação ela é do legislativo ou do executivo. Já quando é provocada por solicitação, quando a solicitação é do judiciário, aí sim é um ato vinculado. Ou seja, o chefe do executivo é obrigado a intervir. Ele não pode dizer assim, não vou intervir. Não, se ele não pode, ele é obrigado. Porque é ato vinculado, ok? Da mesma forma, é provocada por requisição. Essa requisição também, alguém requer a intervenção federativa ao presidente da república e aí ele vai intervir, ele é obrigado a intervir, porque aqui também é ato vinculado. E da mesma forma, é provocada por representação. Alguém representa por exemplo, vai ter um caso que seria o Procurador-Geral da República representando ao STF para pedir a intervenção federativa. E do STF vai para o Presidente da República, se ele der provimento, é claro, para dar a intervenção federal, para fazer, decretando a intervenção federal. E esse ato aqui também é um ato vinculado, ou seja, ele vai ser obrigado a decretar, ok? Olha, pessoal, trazendo aqui para as nossas hipóteses, as hipóteses, aqui são as hipóteses de intervenção federal, tá? As hipóteses de intervenção estadual eu vou estar trazendo no próximo vídeo. E aí essas hipóteses a gente tem lá no artigo 34, tá? Para manter a integridade nacional, para repelir invasão estrangeira, quando há caso de grave comprometimento da ordem pública, tá? Para reorganizar as finanças, ainda para o livre exercício dos poderes. Temos ainda que pode haver intervenção federal para a manter ordem ou alguma decisão judicial, para a execução de uma lei federal que está sendo descumprida e também para a manutenção de alguns princípios sensíveis. Os chamados princípios sensíveis são princípios constitucionais, por exemplo, da dignidade da pessoa humana, princípio da forma republicana de governo, enfim, dentre outros que estão elencados lá no artigo 34, ok? E aí, pessoal, nas hipóteses de manter a integridade nacional, para repelir invasão estrangeira, quando há grave comprometimento da ordem pública e para reorganizar as finanças, todos esses quatro são casos de espontânea, ou seja, o presidente da república, ele vai decretar se ele quiser, porque é ato discricionário, como a gente já falou aqui, ok? Aqui no livre exercício dos poderes, quando, por exemplo, o poder, a gente tem três diferentes, certo? Executivo, legislativo e o judiciário. Pronto. Quando o poder executivo ou o poder legislativo ele está coagido ou ele está impedido de exercer livremente o seu poder, de executar ou de legislar, a gente tem que essa aqui é uma espécie de intervenção federal provocada por solicitação. Tá? E nessa daqui é discricionário também, ou seja, ele também vai intervir se ele quiser também, se ele achar necessário, tá? Já quando quem está solicitando é o judiciário que teve o seu poder, o seu livre poder de agir, coagido ou impedido, tá? Ele solicita, ou seja, é provocada por solicitação. E aí, esse ato aqui não. Esse daqui é vinculado. O presidente da república está obrigado a intervir, tá?
E aí, aqui para manter a ordem judicial. Agora, isso para manter a ordem judicial já é provocada por requisição. Porque essa requisição aqui, para manter essa ordem judicial, a ordem judicial é quando é do STF, STJ ou TSE. Na verdade, a ordem judicial ela pode ser de qualquer um outro tribunal, né? Mas assim, quando a matéria é de competência eleitoral, aí quem requer o TSE, né, vai requerer ao presidente da República para que haja a intervenção federativa, por isso provocada por requisição. E o presidente da República é obrigado a intervir. Quando é o STJ, ele requer a intervenção federativa ao presidente da República quando aqui é matéria infraconstitucional. E aí ele requer ao presidente da República, diz para ele que esse caso é de intervenção federativa e aí ele também é obrigado a intervir. E já quando a matéria é constitucional, trabalhista ou militar, aí é o STF que pede ao presidente da República, ou seja, vai requerer ao presidente da República que haja intervenção federal. E aí ele também é obrigado a estar intervindo, certo? Já aqui, quando a execução de lei federal, que é isso aqui, para prover a execução de lei federal, quando tem uma lei federal que está sendo desobedecida, ou quando há uma violação de algum daqueles princípios sensíveis que estão lá na Constituição Federal, aí é a representação, provocada por representação. Como é que acontece? O Procurador-Geral da República, ele vai pedir, ele vai chegar ao STF, né, e pedir, olha, aqui é um caso de intervenção federal, certo? E aí o STF ele vai analisar esse pedido dele. E aí, se ele prover, se ele der provimento a esse pedido, aí o STF leva ao presidente da República para estar pedindo a intervenção federal. E aqui também o presidente da República ele também é obrigado a decretar a intervenção federal. Então, recapitulando, manter a integridade nacional, repelir invasão estrangeira, quando há casos de grave comprometimento da ordem pública, para reorganizar as finanças e manter o livre exercício dos poderes, com esse poder executivo e legislativo, o presidente da República ele não é obrigado, na verdade, é discricionário ele ter que decretar a intervenção, decreta se quiser. Quando é o livre exercício do poder, mas é o judiciário, ele é obrigado a intervir. Para manter uma ordem ou uma decisão judicial que foi descumprida, também uma lei federal que foi descumprida, e ainda para manter manutenção dos princípios sensíveis, os princípios constitucionais sensíveis, também o presidente da República ele é obrigado a intervir, ok, gente? E aí no próximo vídeo a gente vai estar falando sobre os procedimentos e aí vai ficar bem mais claro isso que eu tô falando para vocês, tá bom? Até já, tá?